NGT Entrevistas retorna agora no segundo bloco com o Dr. Ives Gandra Martins. Dr. Ives, nesse segundo bloco queria começar que o senhor contasse um pouquinho aí da sua trajetória. São 56 anos como advogado, tributarista, jurista. Queria que o senhor contasse aí um pouquinho da sua trajetória. Muita coisa a contar. Imagina, pouca coisa. Eu me formei na São Francisco em 58, mas comecei a advogar em 57. Minha mulher era minha namorada desde o tempo do cursinho. Nós começamos a namorar no cursinho, entramos na faculdade juntos e precisando me casar. Então comecei a advogar como solicitador acadêmico no quarto ano, no ano de 1957. Por isso são 56 anos de advocacia. Os primeiros 2 anos, você podia advogar como advogado trabalhista, isto é, o solicitador acadêmico, podia fazer audiências, razões finais, então eu fiz só direito trabalhista. Depois, como houve mudança na legislação tributária, com a introdução do princípio da não cumulatividade no imposto de consumo, então eu decidi, formado, começar o direito tributário. Todos vão começar no mesmo nível, porque foi introduzida toda uma reforma tributária no Brasil em 58. E aí continuei como advogado tributarista, tivemos alguns resultados positivos, comecei a lecionar em 1960 e fiz a carreira universitária e com a publicação de livros, etc. Quantos livros o senhor já lançou até hoje? Quantos livros? De direito, eu tenho impressão, entre livros que eu coordenei, por exemplo, só nos simpósios de direito tributários foram 38 livros coordenados em 38 anos. Livros pessoais escritos, pessoais entre direito, filosofia, economia, literatura. Eu tenho 82 livros publicados. Agora, em conjunto, em 21 países, são mais ou menos uns 300 com coordenação, por exemplo, os comentários da Constituição. Eu e Celso Bastos fizemos em 12 mil páginas os comentários da Constituição brasileira em 15 volumes pela Saraiva. Então, ficar muito velho, uma vez o Roberto Campos me dizia o seguinte: Ives, quanto mais velho eu fico, mais currículo eu tenho e menos vida. Sem dúvida, assim, né? Acontece comigo. Aos 78 anos, um currículo grande e uma vida curta. Sem dúvida. Doutor Ives, queria que a gente falasse um pouquinho aí de 2014, as suas perspectivas para o próximo ano. A gente teve aí, juros aí alcançaram 2 dígitos agora, né? A gente terminou aí o ano aí com o terceiro trimestre baixo, o crescimento do país não cresceu. Qual é a sua perspectiva para o ano que vem? Eu tenho a impressão que a presidência Dilma fez um erro muito grande em financiar o consumo. Eu financiar o consumo, financiar a importação. Porque o consumo, no momento que eu financio, por exemplo, auxiliando redução IPI, ela reduz o IPI, todo carro importado dentro do mercado interno tem que ter a mesma redução do carro produzido no Brasil. Então ela financiou com a redução de tributos, a importação de produtos. Nossa balança comercial foi diminuindo e hoje praticamente não existe. As contas externas vão ter 75 bilhões de dólares e calculam que pode chegar a 79 bilhões de dólares quando se fizer o cálculo correto de déficit, o que é uma barbaridade. Entende? A balança comercial é inexistente e deixou de investir na indústria, em tecnologia. Ela fez uma opção errada. Essa opção errada foi num consumo que auxiliou inclusive a importação e, por outro lado, não na indústria, não na tecnologia. E pensou que, ao reduzir para determinados segmentos o IPI, ela estaria auxiliando, mas, na prática, o comércio global, em função do custo Brasil, uma carga tributária de 35%, maior do que as 3 maiores economias do mundo. O Brasil tem uma carga tributária maior que dos Estados Unidos, maior do que da China e maior do que do Japão, o que é um verdadeiro absurdo para um país que não presta os serviços públicos que esses 3 países prestam. Porque a China, apesar de ser uma ditadura, na prática, controlar 1,3 bilhão de habitantes, ela tem que, enfim, ter um crescimento como tem tido. Então, essas opções erradas fez o quê? Que, apesar de prometer que os juros iriam baixar, ela tem um único instrumento de controle da inflação, que é através do aumento de juros, pegando a teoria do Irving Fisher,
e que a teoria do juro é determinada pela impaciência de gastar contra a oportunidade de investir. Cada vez que eu quero controlar a impaciência de gastar, eu aumento os juros para criar uma oportunidade de investir, que é a teoria do Fischer desde o começo da década das primeiras décadas do século passado. Pois bem, ela não investindo em tecnologia, aparelhando o Estado, engordando, tornando adiposo, pesado, a criação de obrigações de equipes, de ministérios, tornou, na verdade, uma federação maior que o PIB. A Federação Brasileira não cabe dentro do PIB, porque ela não conseguiu fazer o PIB crescer, mas fez o custo burocrático crescer. E a carga tributária ela é condicionada pelo custo burocrático. A carga tributária brasileira é definida pela carga burocrática. E esta consome praticamente todos os nossos tributos, não dando para investir como deveria se investir na tecnologia, na indústria, em criar condições próprias de crescimento. Resultado, a indústria não cresce, o PIB não cresce, a máquina administrativa cresce, o custo tributário cresce, crescendo o custo Brasil, tirando competitividade perante os outros países que colocam os nossos produtos, porque eles são incentivados com essas políticas anticíclicas e que terminam prejudicando estados e municípios. Cada vez que eu baixo o IPI, eu tiro 50% praticamente, ou 47%, que é a definição constitucional de estados e municípios. O que vale dizer, ela faz a política e estados e municípios pagam naqueles orçamentos em 47%, o que é um verdadeiro absurdo. Então, eu tenho a impressão que todos os erros, em aversão ao lucro, podia já termos, porque não, vou fazer privatização, esta coisa com o Fernando Henrique, e, na verdade, ela foi obrigada a mudar o discurso, foi obrigada a privatizar, entende? Não, a minha privatização é diferente. A privatização é diferente apenas no tempo temporal. Ele fez no mandato dela, ela está fazendo nesse. O resto é a mesma coisa. O que vale dizer, agora, ela nos aeroportos, ela teve um benefício que mudou o discurso. A sua aversão ao lucro terminou tendo, depois do fracasso do Libra, que ela não conseguiu, senão um concorrente, nenhum ágil, ela foi obrigada, evidentemente, a mudar o seu e fez a mesma coisa que o Fernando Henrique fez. Aliás, o que ainda tem salvo o governo Lula e o governo Dilma é exatamente o real, que eles criticaram, não a Dilma, mas o Lula, violentamente quando foi implantado. E é isso que tem dado estabilidade à moeda. Mas o erro que ela está fazendo de controlar a inflação exclusivamente por controle de preços, arrasando com a Petrobras, tornando a Petrobras uma das empresas mais importantes do mundo. Hoje, uma empresa em que ninguém confia, os acionistas protestam, porque, em vez de ser uma empresa, ela passou a ser um instrumento de política monetária. O governo combate a inflação arrebentando com a Petrobras. Ela importa mais caro a gasolina para vender mais barato para que os índices de inflação. Desde Hammurabi, a repressão de preços, o congelamento de preços, não surte efeitos. O primeiro congelamento de preços conhecidos é do Código de Hammurabi, e fracassou na época. Depois nós tivemos também o Diocleciano, em 301 depois de Cristo, fracassou também no Edito de Máximo, quando fez isto em Roma. Nós vimos o congelamento do Plano Cruzado, o congelamento na Argentina, qualquer parte do mundo fracassa. E ela resolveu tentar segurar a inflação num patamar elevadíssimo, no limite mais elevado do chamado teto da inflação, que vai ficar em torno de 5,8, 5,9 até o fim do ano, através de controle de preços, que vai, quando soltar, quando explodir, nós vamos ter um surto inflacionário. Então, como o ano que vem é um ano eleitoral, ela vai trabalhar fundamentalmente com populismo. Mais médicos, Bolsa Família, mas os fundamentos da economia começam a estourar. E estourando os fundamentos da economia, quem quer que seja eleito para 2015, o ano de 2015 vai ser de um ajuste brutal para que o Brasil não descompasse, para trazer a inflação sob controle. Então, nós vamos ter um ajuste brutal e, possivelmente, com um preço muito grande em nível de emprego, em nível de carga tributária, em nível de corte de despesas públicas, porque, caso contrário, nós viramos um Maduro.
enfim, motorista de caminhão que virou presidente, e tudo quanto é errado em economia ele consegue fazer. Mas só que ele não faz isoladamente, ele faz em conjunto. Quer dizer, todas as medidas dele é um conjunto de medidas que são a negação da economia. E é o que nós estamos vendo hoje na Venezuela, com a economia absolutamente desfigurada, em um país que tem um produto, uma das maiores reservas do mundo de petróleo, não consegue ter nem papel higiênico para que o povo use. E, doutor Ives, a gente está falando aí de cenário econômico, eu queria falar um pouquinho do cenário político aí para 2014, a criação de novos partidos políticos, aí o Solidariedade, o Rede Sustentabilidade que não saiu do papel, o PROS. Na sua opinião, são muitas legendas ou o processo democrático exige essa quantidade? Não existe processo democrático com muitas legendas. Lige Pirhart, um autor da Universidade de Yale, ele escreveu um livro, Democracy, em 1984. O Ulisses Guimarães, quando me pediu o livro, naquela época não havia internet assim no nível, eu tirei umas xerox e mandei para eles, porque eu disse, se for o livro, não volta. É verdade. Entende? E ele dizia que as 20 únicas democracias sem ruptura institucional depois da Segunda Guerra Mundial, só 40 anos depois da Segunda Guerra Mundial, 19 eram parlamentaristas, 11 eram presidencialistas. E ele examinou os partidos políticos dessas 20 democracias. O máximo que se tinha, por exemplo, na Inglaterra, são 3 partidos, dos quais só 2 efetivamente têm poder. Os países, 3 partidos, 5 partidos, 7 partidos, 8 partidos, não mais que isso. Quase sempre são 5 partidos. Um partido de centro, um de centro-esquerda, um de centro-direita, um de extrema-esquerda e um de extrema-direita. O Brasil tem 32 partidos. Eu sou da Academia Brasileira de Filosofia, substitui o Miguel Reale. Gosto de filosofia, tenho um livro chamado Uma Breve Teoria do Poder, em que eu examino através de teorias filosóficas o que é a figura do detentor do poder dentro do poder. Li, portanto, porque gosto de filosofia política, desde os primeiros autores, os pré-socráticos, os chineses, a própria filosofia hindu em relação ao poder, entende? Eu não consegui encontrar 32 filosofias políticas. Não há 32 filosofias políticas diferentes sobre o poder. E nós temos 32 partidos. O que nós temos são 32 legendas. Mas nós não temos partidos políticos. Os partidos têm que representar algum pensamento político. E por essa razão é que ninguém acredita em partidos políticos no Brasil. Nós vamos tendo esses estelionatos permanentes, eleitorais, sou eleito para uma legenda, levo meus votos dos outros para uma outra legenda. E o povo sabe perfeitamente que se eu perguntar para 95% do povo brasileiro, eles não sabem o que é a filosofia de cada um dos partidos em que ele está votando. Porque eles não têm filosofia. Na verdade, eles criam. E esse número excessivo de legendas faz com que a nossa democracia fique esfrangalhada, entende? Os interesses individuais é que terminam prevalecendo. E, nesse particular, eu acho que a presidente Dilma tem razão, no sentido que não é fácil governar com uma multiplicação de partidos como nós temos no Brasil. Tem que se acomodar tudo quanto é aliado. E os aliados têm um preço para acomodação. E, nesse particular, eu compreendo que ela se queixe e tem razão de se queixar. Porque não é fácil governar com 32 filosofias políticas diferentes que, de rigor, representam nenhuma. Porque as 32 filosofias de 32 partidos, de rigor, não há filosofia em nenhum dos partidos. Não. Doutor Ives, queria muito agradecer sua presença no NGT Entrevistas. Olha, para mim é que foi um privilégio estar com você mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o NGT Entrevistas com o Dr. Ives Gandra Martins, falando aí sobre o mensalão. E a gente volta na próxima edição. Eu aguardo vocês. Até mais.